Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de como sair das dívidas e se tornar um investidor. Então assim, diante dessas pesquisas que eu fiz, dois pontos principais que eu achei interessante. Primeiro, é que todo ser humano que está em dívida, ele tem comportamento negativo. E aquele que se torna um investidor, ele tem comportamentos positivos. Então nós vamos separar dois pontos. Então, antes da gente iniciar, se inscreva no canal, dê um like e curta o nosso canal aí, que estamos aí para fazer muitos vídeos para você sair da dívida ao investidor. Então nós vamos falar do primeiro ponto, que são os comportamentos negativos. Então diante disso eu fiz várias pesquisas, né, buscando artigo, buscando a vida prática das pessoas, tentando investigar de quais são os comportamentos destrutivos. Então nós vamos falar já um primeiro, que é o consumista. O que é ser um consumista? A pessoa que consome além do que pode pagar, aquele que gasta sem saber o que se pode pagar ou não. Geralmente ele tem muito gasto com alimentação fora do normal, aí vou dizer, são lanches, são restaurantes caros, e ele não consegue pagar isso. São celulares de última geração, ele quer consumir, são roupas da moda, só que ele não pensa que esse comportamento vai gerar ele e vai gerar ele para a ruína, para o mal, vai levar ele para a ruína. Então, dentro do comportamento consumista, tem o comportamento do gastador. O que é o gastador? Aquele que não sabe economizar. Essa é a diferença do gastador para o economista. Então, o gastador, ele não sabe economizar dentro de casa, ele não sabe economizar luz, ele não sabe melhores estratégias, um exemplo para o seu carro, de alguma forma, combustível ali. Então, ele gasta, ele só sabe gastar, ele não consegue economizar. Então, dentro do economista tem o imediatista, que quer tudo para ontem. Então, às vezes, ele não tem condição, ele compra no cartão de crédito, e no cartão de crédito ele não consegue pagar e vira bola de neve. Aquela bola de neve que ele fica pagando mínimo, o juro de 200%, e com isso vira a bola de neve. Esses são os três pontos principais do comportamento. Então, qual é a causa? A gente já viu a causa raiz. Qual é a consequência disso, né? É uma coisa interessante. Principalmente, esses três pontos, ele afeta a família dele. Principalmente, então, a relação de marido e mulher se torna destrutiva, a relação com os filhos se torna destrutiva. Então, assim, ele não consegue pagar uma conta de luz, água, ele não consegue pagar alimentação saudável ali. Vou dizer que isso é a base principal na pirâmide de Maslow, fala lá que é a base principal, onde que ele tem que prover o recurso para a sua família. E um ponto interessante, né? Ele vive de pagar juros. Então, assim, ele não sabe economizar, não sabe como ganhar dinheiro, ainda paga juros com isso, né? E um ponto importante, ele não tem consciência que isso vai prejudicar a sua saúde física, a sua saúde mental, o seu relacionamento e até a sua espiritualidade com Deus. Então esse é um ponto bem importante, né? Uma frase aqui no final que é bem interessante, que é a pessoa não conseguir dormir, ele não consegue ter um sono tranquilo. Por quê? Porque tá com dívida, tá com cartão de crédito para pagar, não sabe o que vai pagar, às vezes fica dibrando as dívidas ali, se ele paga a luz, se ele paga o gás, se ele paga a água, se ele paga o condomínio ou aluguel. Então esses são os comportamentos destrutivos. E quais são as consequências disso, tá, pessoal? Então assim, tem várias pesquisas falando aí de degradação da família por esse fator, por esses três pontos, né? A pessoa imediatista, a pessoa gastador e o consumista, né? Então, pessoal, a gente vai mudar de foco agora. Eu acho que esse aqui tem que ser o principal para você aqui, que é o comportamento positivo. Então, para você sair da dívida, para ser um investidor, você precisa cultivar os comportamentos positivos. Então quer dizer o que? É uma pessoa controlada, uma pessoa que tem o seu controle familiar, vamos dizer assim, a sua planilha de controle,
onde ele consegue pagar suas contas em dias. Eu estou dizendo aqui as contas básicas. Ele consegue poupar. O que é poupar? É nessa construção ele fazer a sua reserva de emergência, porque o dia mal vai vir, o dia mal da doença, o dia mal do desemprego, o dia mal de alguma necessidade, uma batida de carro, pode ser qualquer necessidade, seu filho ficar doente, o dia mal vai chegar. Então você precisa construir a sua reserva financeira. E aí para os dias ruins e para a aposentadoria também. Uma coisa interessante do comportamento positivo é que ele tem consciência de que de se alimentar bem. Ele consegue ter uma alimentação saudável. Ele consegue cuidar da saúde com uma atividade física. Então, se não é gastar dinheiro, é um simples ato de você sair de casa, fazer a caminhada ao sol. Isso mostra o comportamento positivo. Ali a pessoa está pensando qual é a estratégia que ela tem para conseguir mais dinheiro, qual a estratégia que ela tem para conduzir melhor seus filhos, qual a estratégia que ela vai ter para pagar suas contas, qual a estratégia que ela vai ter de alguma forma ter a organização familiar. Esse comportamento, todo esse comportamento vai levar a pessoa a ter o quê? Uma vida tranquila, uma vida de paz. Tanta tranquilidade, harmonia dentro da família, que as suas contas, a sua forma de pagar vai estar em ordem. O que é estar em ordem? É isso, todo dia você faz um pouquinho para quando chegar no final do mês você estar em ordem, pagar suas contas em dia, deixar de pagar juros ao banco. E uma coisa interessante, né? Essa organização familiar, ela beneficiará os filhos. De que forma ela beneficiará os filhos de quê? Para ter essa harmonia de marido, mulher, o filho. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condição de levar meu filho para passear, é porque não planejou, é porque não poupou, trazer uma forma de alegria para sua família. E uma coisa interessante, né? Ao se construir a base da sua pirâmide, você precisa construir sua reserva de emergência. Como que você constrói sua reserva de emergência? Você precisa deixar de gastar, esse eu já falei no primeiro tópico. O segundo ponto, você vai ter comportamentos positivos que você vai começar a poupar. E o terceiro passo é construir a base mínima ali, que é a sua reserva de emergência. Israel, como que eu consigo fazer a reserva de emergência? Você poupando, você vai juntar de 3 a 6 até 12 meses o seu custo de vida. E eu vou dar um exemplo aqui. Se o seu custo de vida é R$1.000 a R$3.000, vou dar um exemplo de R$1.000. Você precisa juntar todo mês ali R$100, você vai juntando todo mês R$100 e você precisa chegar assim, meu custo de vida é R$6.000, né? Os 6 meses. Então eu vou ter que ter R$6.000 guardado. O meu custo de vida nos 12 meses vai dar R$12.000. Eu preciso nesse período construir minha reserva financeira. Por quê? Porque quando vier a doença, quando vier o dia mal, quando vier alguma necessidade, alguma eventualidade que a vida pode te trazer, você não precisa ir no banco pedir juros, pedir empréstimo. Você tem que de alguma forma arcar com isso. Então, assim, esse é o grande ponto da reserva de emergência. Eu vejo assim, na pesquisa, a grande maioria não tinha sua reserva de emergência e aí desestabilizava por qualquer momento, porque a situação da doença já destabiliza. Imagina se você não tem condição de ir lá pagar um médico, pagar um tratamento para o seu familiar, para os seus filhos. Então são duas estabilizações: primeiro da doença, segundo porque não tem dinheiro, porque não teve a sua reserva de emergência. Após fazendo isso, você vai ter que se qualificar. Por quê? Porque se qualificar? Porque você precisa ganhar mais dinheiro. Você precisa ter uma formação melhor, um curso técnico, um curso superior. Eu falo principalmente de cursos online que são rápidos. Às vezes, como investir melhor, você vai saber como poupar. Um exemplo para sua qualificação. Eu preciso fazer um curso de Excel, de PowerPoint, eu preciso escrever melhor, eu preciso ter uma apresentação melhor. Você faz esse curso. Tem hoje o curso de Power BI, que hoje
grandes empresas estão utilizando, então você pode aprender, você pode desenvolver essa habilidade. Aí tem vários cursos online, cursos rápidos, são cursos de comportamento também, que vai mudar a sua forma de pensar, seu comportamento de agir. E essa qualificação, ela tem dois aspectos, né? Ou você vai para o lado comportamental, ou você vai para o lado do trabalho, né? Da evolução da tecnologia, que eu acho que são dois pontos que você poderia ir nesse caminho. E agora, depois que você faz esse investimento, né, você já tem essa reserva de emergência, você precisa dar o outro passo, que é o que? Aprender a investir. O que é aprender a investir? Você já tem a reserva de emergência, que é o custo seu de vida ali. Você precisa conhecer mais os mercados. Eu vou citar aqui vários mercados. Eu vou dizer que a bolsa, ela tem um aspecto nacional, tem internacional. Então vamos primeiro nacional. Para simples, para aquela classe ali que está iniciando, ou você pode ir para renda fixa. Hoje está vantajoso, está na faixa de 11% a taxa Selic, mas ela varia muito. Então você pode ir ou para renda fixa, que é a ponta de entrada. Onde que eu deixo minha reserva de emergência? Na renda fixa. Não existe variação ali, variação muito pouco. Você pode deixar em CDB, você pode deixar em conta remunerada. Agora você precisa fazer o outro passo, que é reinvestir em renda variável, que é o que? É em fundos imobiliários. E às vezes eu boto aqui no Instagram, pingou aí, pingou. É alguma forma de incentivar você a estar investindo, a você receber seus dividendos todo mês, que é uma forma de doutrinar você ali a sempre estar investindo, né? Tem ações também que você pode investir, ela ali já tem uma oscilação maior, mas para quem está pensando em 10, 20, 30 anos, é uma vantagem competitiva de você ter tanto o pagamento de dividendo quanto a valorização daquela ação, daquela empresa. Então as empresas, elas sobrevivem porque elas dão lucro. Se elas dão lucro, ela reparte os lucros, que é chamado dividendo. Os fundos imobiliários é a mesma coisa, eles precisam ter lucro. Então eles precisam o quê? Repartir o dividendo ali com as empresas. Então assim, você separa dentro do seu planejamento sua meta. Eu quero receber tanto de dividendo, quero receber R$1.000 de dividendo, quero receber. Você vai fazendo sua meta pausadamente. Você quer fazer, eu quero investir, eu quero ter 1 milhão, mas você não precisa começar com 1 milhão, você precisa sua meta de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, 50 mil, 100 mil. Conseguir a primeira meta, vou dobrar minha meta, vou daqui a 3 anos construir R$200 mil. Então você vai construir na sua meta pausadamente, e com isso, com os aportes que você vai fazendo, você já aprendeu a poupar, você já tem a sua reserva de emergência. Todo mês você vai ser doutrinado o quê? A separar 500, 600, a R$1.000, quanto você tiver para ir o quê? Ir aportando em boas empresas. Você pode ir no fundo imobiliário, que são os FIs, que eles vão te pagar um dividendo ali. Então é vantajoso você ser doutrinado pelo dividendo e ser doutrinado para aportar mais. Todo mês está ali fazendo esse pinga-pinga, né? Então é bem interessante, porque você precisa ter um estudo, mas não é muito complexo. Não vou dizer que existe uma complexidade dentro do Brasil, mas você precisa de estudo, você precisa de dedicação, saber quais são os melhores fundos do mercado. Você precisa saber quais são as melhores ações aqui do Brasil. Se você quiser dar mais um passo, aí você precisa de mais dedicação, que é o quê? Ganhar da inflação. Então a nossa inflação, existe uma correlação do dólar ao real. Eu vejo muita gente reclamando aí de combustível, de aumento de preço. Por quê? Os preços são... existem as cotações em dólar. Então assim, existe uma variação do dólar ao real. Quanto maior o dólar, menor o real. Quanto menor é o dólar, mais fica igualado o real. Então você precisa investir em ativos dolarizados, que é o que? São empresas americanas, existem fundos imobiliários americanos, existe ETFs, que é uma forma muito simples de você investir. Você pode investir em reserva de valor em dólar, vou dizer aqui o ouro, que é uma moeda, que é uma forma de você ter e rentabilizar de alguma forma e ganhar da inflação. Você pode ir para uma área mais arrojada, que é as criptomoedas. Não vou dizer um exemplo, Bitcoin. Então o Bitcoin ele é cotado em dólar. Então de alguma forma você precisa se expor
o mínimo possível a ativos dolarizados. Então, com isso, a gente encerra todo esse enredo, né? Com esses passos, não são complexos, são passos simples que você precisa dar. Com isso, você vai sair de endividado para se tornar um investidor. Quando eu falo um investidor, não é aquele milionário, bilionário, é só um passo simples. Você vai fazer a sua meta em busca de o quê? De um melhor para sua família. Você vai não ser consumista hoje, você vai pensar no futuro. Daqui a 5, 10, 15 anos você já começa a colher os seus frutos. Mas se você não plantar hoje, você não tem como colher. Então, plante, pesquise, estude. Eu te incentivo a pesquisar, a estudar. Tem aqui vários vídeos no nosso canal. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no nosso canal.